Hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial que foi muito pedido por vocês. Vamos fazer uma avaliação completa do novo HB20 Evolution 2022. A gente pode dizer que essa é uma das versões mais completas com o motor 1.0 aspirado. É realmente um excelente custo-benefício para você que quer um hatch compacto abaixo dos 80 mil reais. Esse carro está girando o preço entre 76 e 78 mil reais, dependendo da região. Ele acaba trazendo para você um carro muito completo, com um conjunto mecânico extremamente eficiente e um carro muito gostoso para você usar no perímetro urbano. Ao final desse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês a parte interna também da versão Sense, que é a versão de entrada. Basicamente a mesma carroceria, mesmo conjunto mecânico, mas é um carro um pouco mais simples, que tem um preço muito semelhante ao que você encontra nas versões topo de linha dos subcompactos que fizemos recentemente. Como essa aqui é a versão Evolution, ela é bem mais completa que a versão Sense, que a gente vai mostrar ao final do vídeo. Então a gente tem aqui um painel parcialmente digital, lá a gente tem os dois mostradores analógicos com o comando de bordo no centro. Aqui a gente tem o contagiros analógico, mas toda a parte de velocidade e comando de bordo fica integrado nessa tela monocromática de cristal líquido. Tem a velocidade digital, acaba trazendo um approach um pouco mais moderno, né, pessoal? E realmente tem uma facilidade muito boa de operação. Outra diferença em relação à versão Sense é que ele já traz a multimídia, compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Quando a gente parar o carro, eu vou mostrar para vocês em detalhes. Realmente uma multimídia completa. Inclusive temos botões físicos aqui na parte de baixo, que eu gosto bastante, principalmente quando você está viajando. Você quer muitas vezes aumentar o volume, passar uma faixa, não precisa ficar encostando na tela. Outra diferença, ele já conta com ar com o mostrador digital. Ele não é um ar automático, tá, pessoal? Você não consegue setar ali 18, 19, 20 graus, mas ele já traz uma apresentação um pouquinho mais moderna. Vamos dar uma acelerada mais forte. 6.000 RPM, 60, já estamos no 70, 90, 100 km por hora. Olha, pessoal, eu digo para vocês, um conjunto muito valente. É um conjunto para aquele uso urbano e principalmente para você que quer comprar um carro descomplicado com manutenção barata. Esse carro acaba sendo muito interessante. E vocês perceberam que ele é a retomada, mesmo elevando a rotação até os 6.000 giros, é um carro extremamente silencioso. Outro ponto de destaque aqui do HB20, pessoal, é o câmbio de 5 velocidades. Eu digo que ele se assemelha muito no funcionamento, nos encaixes com os câmbios da Volkswagen, que são referência nesse aspecto. Realmente engate curtinho, ele não tem aquela compressão de motor que você tem geralmente quando você engata a marcha no Fiat, principalmente o Argo. Eu tive a oportunidade de ficar por um mês com o Argo em novembro, e toda vez que você trocava de marcha, ele dava meio que um tranco. Isso não acontece aqui, realmente ele tem um funcionamento bastante linear e muito suave. E andando aqui, pessoal, a 100 km por hora, temos aqui um funcionamento 3.200 RPMs, realmente muito gostoso. Eu vou inclusive fazer um negócio aqui, pessoal, eu vou zerar aqui o contador para a gente andar um pouquinho, para ver como que seria o comportamento de consumo desse motor andando numa velocidade de cruzeiro mais estável. A gente fez um pequeno trajeto ali de cidade, fizemos o 0 a 100, andamos, aceleramos, eu dei uma boa testadinha nele antes, ele já estava marcando ali 13, 14, né? Então agora a gente vai poder ter uma ideia como seria o conjunto dele na estrada. Já está marcando ali 17. Eu acredito que com a gasolina esse conjunto mecânico vai fazer de 15 a 16. Comparado com o subcompacto vai fazer um pouco menos, mas em contrapartida você tem aqui um carro com uma construção muito melhor, um carro mais espaçoso e um carro que atende muito melhor, principalmente se você tiver uma família com 3, 4 pessoas, porque ele é um carro mais largo, ele traz ali um conforto para os ocupantes muito melhor, você não fica colado no ocupante do lado aqui. Porta-malas também acaba sendo um diferencial, 300 litros, se você tiver com o radar ali de um subcompacto. Não pensando nesse carro aqui, tá, pessoal? Porque esse carro custa 10 mil a mais do que um Mobi ou um Kwid topo de linha. Mas se você estiver pensando nesse carro, mas na versão Sense, no final das contas, esse conforto e esse espaço interno a mais acaba sendo um diferencial, custando o mesmo preço de um Kwid Outsider e até mesmo de um Mobi Trekking. Vocês percebem que a gente está ali nesse trajetinho ali andando 80, 90, 100, conversando, batendo esse papo, já faz o que, uns 5 minutos, 6 minutos, ele está marcando nesse momento 18.7, pessoal. Inclusive faz uma média muito semelhante aos subcompactos, que são carros bem mais leves. Então aqui você tem uma estrutura de hatch compacto, que é um carro maior, um carro, né, mais aconchegante, com uma economia, um consumo de combustível de subcompacto. Olha, pessoal, tá marcando 19.1 agora. Realmente 3 cilindros aspirado, são 80 cavalos,
ele é mais potente que o Mob e que o Kwid, se você estiver pensando no HB20 Sense, e tem também 10 kg de torque. E o câmbio, como eu já mencionei para vocês, é um câmbio muito acertado, ele tem um escalonamento, uma faixa de RPM que entrega toda a potência que o carro tem, sem deixar a rotação muito elevada. Estamos aqui agora 115, 114, ó, ele está beirando ali os 4.000 RPMs, mas vocês percebem o isolamento acústico como eficiente? Você basicamente só ouve o vento passando pelo vidro, o rolar dos pneus. Outro ponto que me surpreendeu positivamente foi a calibração de suspensão. Realmente a Hyundai foi muito inteligente, porque ela trouxe uma calibração mais voltada para o conforto, sem deixar o carro bobo ou o carro instável. Ele é um carro bem assentadinho no chão, até porque tem toda a parte de eletrônica, né, pessoal, controle de tração e estabilidade, mas comparado com os seus principais concorrentes, 208, o Onix e até mesmo o Polo, ele é um carro mais suave no rodar. Quando você passa, por exemplo, aqui, ó, por um desnível, né, uma cabeça de ponte, buraco, ele é um carro muito mais tranquilo. Você pega, por exemplo, um Onix, que é um carro mais firminho, não que seja ruim, o carro é muito gostoso também, mas como ele é um carro mais firminho, você percebe que qualquer desnível, qualquer lombadinha um pouquinho maior, você vai dar um fim de curso, você vai dar aquela pancada seca, e isso não acontece aqui. Você tem um carro realmente muito confortável e muito suave, mesmo sendo um hatch compacto. Aqui na parte externa, o HB20 gera um certo debate desde que ele foi reestilizado há 2 anos atrás, principalmente em relação à grade. Eu, particularmente falando, acho o carro bonito. Ele tem linhas bastante ousadas, ele é um carro que não é comum, né, pessoal? Ele tem realmente a sua própria identidade, o que, na minha opinião, é um bom ponto positivo. Toda essa polêmica se deu pelo fato do desenho da grade. Lembra bastante um peixe, né, pessoal? Mas a Hyundai foi bem inteligente em tirar aquele cromado da moldura, deixar com o Black Piano, ficou mais discreto. Na minha opinião, essa atualização deixou a frente dele muito bacana. Temos um conjunto óptico completo, máscara negra, temos parábola simples, tem um desenho todo recortado que acaba integrando com a linha da grade. Tem um para-choque também com um realce muito bacana, esse spoiler aqui, que acaba trazendo uma pegada esportiva. Os detalhes em Black Piano, com a parte interna em preto fosco e o logo da Hyundai no centro. De perfil, a gente tem a marca registrada da Hyundai nos seus carros, assim como a gente viu no Creta. Aqui não seria diferente. Vincos bem marcados, realmente tem um design bastante forte. Inclusive, esse vinco de porta que começa na segunda porta, ele sobe e faz uma linha bastante suave com o desenho do farol. Outra característica interessante, teto flutuante, pessoal. Então, toda a área envidraçada em preto fosco e essa parte final trazendo uma continuidade, uma sensação de velocidade muito bacana. Ele não tem chave de presença, mas ele já tem aqui as maçanetas pintadas na cor do carro. E o retrovisor tem a capa na mesma cor da carroceria, repeater de seta, mas não tem a função de rebatimento. Temos rodas 15 polegadas, perfil 185/60/15, um perfil de pneu mais voltado para o conforto, bastante acertado para a realidade do Brasil. Como a gente já mostrou inicialmente com o teste de rodagem, vocês percebem que ele tem realmente as características necessárias para que você consiga ter um rodar suave. Suspensão também agrada bastante, com uma calibração mais macia. É um carro que, se você fizer um test drive, você vai gostar bastante. Aqui na traseira temos um design também muito bem resolvido, principalmente esse desenho de lanterna que lembra bastante um bumerangue. Tem um acabamento fumê, né, pessoal? Ela vem aqui da lateral, ela invade bastante a tampa. Não tem assinatura em LED, tá, pessoal? É um conjunto todo em lâmpada halógena, mas tem uma boa disposição, traz um realce muito bacana aqui para a traseira. Parte inferior do para-choque, além de trazer os reflexivos, temos aqui a luz de ré, sensor de estacionamento, também tem ali a câmera de ré. Um ponto interessante que muitas vezes as pessoas não levam em consideração é que ele tem aqui o botão para você abrir, pessoal. A maioria dos concorrentes tem apenas ou você abrir no controle ou você virar a chave. Aqui você tem o botão eletrônico, que no final das contas acaba sendo muito mais prático para aquele uso do dia a dia, principalmente quando você chega com compras, não precisa ficar tirando a chave do bolso, você apenas leva a mão. Isso acaba sendo muito bom, na minha opinião. Outro ponto interessante é o espaço de porta-malas. Como eu já mencionei para vocês, 300 litros, bem maior que boa parte dos concorrentes, como o 208 e até mesmo o Onix. Excelente acabamento, tem o carpê na parte de baixo, acabamento em plástico nas laterais, temos iluminação. Uma pena que ele não tem o banco bipartido 70/30, né? Mas ele tem o rebatimento normal, mas tem que rebater de forma inteiriça, tá? Aqui na parte de baixo, pessoal, temos o step fininho do tipo temporário. Você tem os 300 litros na parte superior. Tem mais uns 15, 20 litros embaixo para você levar uma miudeza, uma roupa molhada da praia, por exemplo. Então acaba trazendo para você um carro compacto, bastante versátil para o uso do dia a dia. E um porta-malas muito interessante, tendo em vista que não é um carro tão grande assim. Falando do espaço aqui na segunda fileira de bancos, pessoal, eu digo para vocês, pode te surpreender. Mesmo ele sendo um hatch compacto, tem um espaço
Muito bacana, viu, pessoal? Eu tenho 1,78 m, o banco da frente está ajustado para mim. Temos aqui mais ou menos 4,5 dedos, quase 5 dedos. Um espaço ok aqui para as pernas. Como ele tem essa inclinação de banco para trás, você tem um bom apoio para as costas e tem um apoio bacana aqui para a parte de baixo da perna. O banco aqui atrás segue a mesma padronagem do que a gente tem lá na frente, então ele é todo em tecido, mas a parte central texturizada, costuras claras, encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes. Tem também o Isofix, espaço para a cabeça, 3 dedos, né? Um bom espaço para a categoria. Alça PQP para os 3 ocupantes. E temos também aqui a iluminação traseira. O legal é que ela não é no meio do carro, ela é mais deslocada para trás. Facilita para a mamãe e para o papai colocar carrinho de bebê em ambientes com pouca luz. Aqui atrás ele não tem saída de ar traseiro, também não tem encosto de braço, mas ele tem um túnel central que ele é baixo, ele é um pouco largo. Na verdade, ele é um carro para 4 pessoas. Você até conseguiria viajar aqui no meio, mas se você for uma pessoa grande com um pé maior, o trilho aqui do banco ele deixa o teu pé deslocado para fora. Então vai invadir um pouco o espaço de quem vai na parte de fora. 4 pessoas vão com muito conforto, segurança, não só para quem vai usar ele no dia a dia na cidade, mas para fazer uma viagem longa. Você consegue sim fazer uma viagem tranquilamente com esse carro. Aqui na porta traseira a gente já consegue perceber a diferença entre os carros da Hyundai com a concorrência, principalmente em relação ao Volkswagen. Temos aqui uma moldura que é sim praticamente toda em plástico, mas ela tem um material macio onde tem um contato com o corpo, inclusive o couro vem até a frente com as costuras duplas. Geralmente na concorrência você vê toda a porta traseira aí em plástico duro, aqui é diferente, tá, pessoal? Não houve corte de curso, é basicamente o mesmo acabamento que a gente tem na frente, inclusive uma porta muito bem construída, a textura de boa qualidade. Temos aqui o puxador cromado, temos um espaço legal para você colocar uma lata se você quiser. Acaba sendo, né, um diferencial. O pessoal reclama muito do acabamento dos carros nacionais e aqui você percebe que a Hyundai mostra que dá para fazer diferente. Multimídia completa, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, inclusive ela tem a sincronia com o Blue Link, que dentre outras coisas proporciona para você o sistema aqui do SOS e também você consegue fazer o acesso a algumas informações do carro através do seu celular. Na parte de baixo temos algumas informações, alguns atalhos, por exemplo, todos os menus, temos ali, por exemplo, telefonia, menus ajuste, por exemplo, olha que bacana. Tem aqui as informações de exibição, som geral, por exemplo, em som temos ali a configuração, inclusive muito semelhante ao que a gente tem no Creta, tá, pessoal? Tem uma apresentação, um layout bastante unificado que mostra o respeito da Hyundai pelos seus clientes, não só em carros mais caros, mas também nos carros de acesso. Outro ponto interessante dessa multimídia é que na parte de baixo vocês percebem que ela tem botões físicos, não só para passar faixa, mas para operar o rádio, volume, inclusive o som do carro agrada, é um som bem encorpado. Temos aqui os comandos do ar-condicionado, a versão Evolution já traz aqui a telinha. Lembrando, não é um ar digital, tá, pessoal? Mas você tem uma apresentação um pouco mais moderna. Do lado esquerdo, para você aumentar e diminuir a intensidade da ventilação, inclusive ele altera ali na telinha, né, pessoal? E para você aumentar e diminuir a temperatura. Lembrando, você não consegue colocar 18, 19 graus, mas aqui já traz realmente um realce bacana. Seguindo o console, temos aqui tomada 12 volts, uma porta USB para fazer a sincronia com Android Auto e Apple CarPlay e do lado direito a portinha de carregamento rápido. Todo o design do console central aqui é muito bacana, muito bem pensado, tem uma ergonomia muito boa, tem aqui as partes laterais arredondadas. Nesse trajeto que a gente fez o test drive não senti nenhum desconforto, realmente um painel bem funcional, temos esse espaço maior para você colocar controle, carteira, detalhezinho em cinza na manopla de câmbio e aqui um outro destaque do carro, né, pessoal, manoplinha de câmbio, além de ter engates curtinhos, muito preciso, muito fácil de operar, freio de estacionamento manual, mais um nicho aqui no centro, 2 porta-copos e um outro espaço aqui para você usar para as pessoas que vão no banco de trás. E aqui a gente tem um outro grande destaque do carro, que é o conforto e ergonomia dos bancos. Comparado com o Onix, por exemplo, é realmente um banco bem mais confortável, é um banco mais suave. Eu sei que tem gente que gosta do banco mais firme, o Onix tem um banco bem firme, uma densidade de espumas bem firme, mas aqui você tem um banco mais confortável, um banco mais macio, que agradou bastante nesse período que eu fiz o test drive, tá, pessoal? Percebem também que ele tem aqui as abas grandes, né, pessoal? É um banco largo, a parte central com o material texturizado, um emborrachado, na parte de fora, um material mais liso, com as costuras claras. Realmente é um banco que vai agradar para o uso do dia a dia e para você poder fazer uma viagem longa. Aqui na porta da frente, assim como a gente já viu na porta traseira, temos um acabamento muito bacana, inclusive bem acima da média para a categoria. Geralmente você tem muito plástico duro, você não tem material macio e aqui a Hyundai fez diferente. Tem um material macio onde tem contato com o corpo, toda a lateral aqui do puxador vem até a frente, costuras duplas. A parte superior e a parte de baixo é um praxe, ser plástico duro, mas com uma boa qualidade de construção, a textura também agrada bastante. Detalhezinho mais liso que acaba, ao fechar a porta aqui, ele integra
com a linha aqui das saídas de ar. Realmente é um design bem fluido, né, pessoal? Puxador cromado e temos mais um revisteiro com um porta-latas. E o volante você já conhece, é basicamente o mesmo em todos os modelos, dependendo da versão você tem o piloto automático ou não, então ele é um volante realmente muito bacana. Ele não tem revestimento em couro, mas tem uma boa ergonomia, inclusive tem esse ressalto onde você encaixa a mão. A direção elétrica não precisa nem falar nada, né, pessoal? Você consegue, ó, virar com a ponta do dedo, realmente muito macia. Como ele tem o câmbio manual, ele não tem o piloto automático, mas ele já tem aqui os controles de áudio para você aumentar e diminuir o volume, passar faixa, comandos de voz. Temos ajuste de altura e de profundidade. O painel, como eu já mencionei para vocês, ele é um pouco diferente da versão Sense, que é totalmente analógico. Aqui você tem uma mescla do analógico com o digital. Do lado esquerdo, conta-giros. No centro temos ali velocidade digital e todas as outras informações que são integradas com o comando de bordo. Temos as barrinhas na parte direita ali de temperatura de aquecimento, nível do combustível. Para você alterar, ó, temos ali muita informação bacana, consumo instantâneo, temos ali velocidade média, temos ali tempo de viagem, temos ali quanto falta para a próxima revisão, temos ali o Trip A, Trip B e temos autonomia. Essa aqui é a chave do HB20 Evolution 2022. É basicamente uma chave muito semelhante ao que a gente tem nos outros carros da marca. Tem um detalhezinho cromado, aperta o botão, sai a lâmina, abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas. Para dar partida, eu geralmente aperto a embreagem, pé no freio, chave no contato, né? E HB20 Evolution 2022 em funcionamento. Como prometido para vocês, essa é a parte bônus do vídeo, onde a gente apresenta todo o interior e as diferenças em relação à versão Sense, que é a versão de entrada, a versão de 67.990. Para você que não quer comprar um subcompacto, para você que acha o Mob ou até mesmo o Kwid muito pequeno, muito apertado, aqui você tem basicamente a mesma construção, o mesmo conjunto mecânico do Evolution, que foi o tema desse vídeo, né, pessoal? Então, é um carro muito bem construído, um carro econômico, porém, ele é realmente bem mais simples, até porque ele é um carro bem mais barato, cerca de 10 mil reais mais barato. As principais diferenças são o cluster, que lá na versão Evolution tem uma parte digital com o cristal líquido, aqui ele tem os mostradores todo analógico. Ele não tem a multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, mas já tem a conectividade com Bluetooth, e os comandos do ar-condicionado são um pouco mais simples, não tem aquela telinha do centro. Do resto, pessoal, o revestimento dos bancos, o espaço interno, espaço de porta-malas é basicamente o mesmo. Ele também não tem alguns outros itens de conforto, como por exemplo o acionamento automático dos faróis, que está presente na versão Evolution. Ele também não tem um retrovisor com os botões do sistema BlueLink. Outra coisa que muda, que ele perde também ali o retrovisor com ajuste elétrico. Você tem aqui o ajuste manual e ele não tem aquele material macio de porta, tá, pessoal? Então vocês percebem que a moldura de portas ela é toda em plástico e até onde tem o contato com o corpo. Inclusive parece material macio, mas ele é plástico duro. O acabamento e a construção do painel com esse friso cinza é basicamente o mesmo. Na minha opinião, ele é um carro bastante honesto pelo preço que custa e acaba sendo uma opção muito mais interessante, né? Muito mais racional se você estiver pensando em comprar um carro de 60, 67 mil reais. Comparando com o Mob Kwid, eu acho esse carro realmente melhor, tá, pessoal? Uma escolha mais acertada. E esse aqui é o painel do HB20 Sense. Vocês percebem que ele é um pouco diferente da versão Evolution. Ele perde aquela tela digital com o cristal líquido. É um painel analógico, mas realmente tem todas as funções que você precisa. Tem um grafismo bacana, retroiluminação e LED, do lado esquerdo conta-giros, do lado direito velocidade. Essa telinha no meio é o comando de bordo, uma telinha monocromática. Ela tem basicamente a mesma construção da tela do Evolution, só que ela é bem menor, né, um pouquinho mais simplificada. Tem as barrinhas, a barrinha do lado esquerdo temperatura de aquecimento, do lado direito temos o nível do combustível, as informações do comando de bordo, algumas luzes espia. Apertando o botão aqui a gente tem ali as informações Trip A e Trip B, temos ali provavelmente o consumo instantâneo, temos ali o consumo médio, consumo instantâneo, temos ali velocidade média, temos ali tempo de viagem e volta para o Trip A. Outra diferença é que o HB20 Sense não tem aquela telinha digital que está presente na versão Evolution. Aqui no console ele perde uma porta USB, lá na versão Evolution são duas portas, uma de carregamento rápido, aqui ele fica apenas com a porta convencional. A porta de carregamento rápido que ficava aqui do lado direito, ela acaba não estando presente, e ele também tem aqui tomadinha 12 volts. E eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Meu muito obrigado em especial à equipe da Barigui, concessionária Hyundai de Joinville, Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição, pessoal. Telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar este HB20 Evolution ou qualquer outro carro da linha Hyundai, entre em contato, tenho certeza que vai fechar o melhor negócio. E eu pergunto para você o que achou do HB20 Evolution 2022 e do HB20 Sense, pessoal. Eu acredito que sejam carros muito bacanas dentro da sua faixa de preço. São carros praticamente imbatíveis, um excelente custo-benefício.
Mais uma vez, recomendo, se você gostou do que viu aqui no vídeo, faça um test drive, tire suas próprias conclusões, eu não vou nem ficar me estendendo muito. É um carro muito bacana, com uma boa construção, um conjunto mecânico moderno, eficiente, com uma boa média de combustível, um carro urbano, para não se incomodar, manutenção barata, um carro bem gostoso e um carro bonito também. Eu sei que gosto é uma coisa totalmente subjetiva, mas é um carro que tem um design que vai te chamar bastante atenção. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou!